Bom dia, amada igreja. Hoje, 29 de março de 2020, nós estamos nesta oportunidade gravando a aula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 11, que tem como título A Depressão por conta da decepção consigo mesmo. É a lição de número 11 da nossa revista Palavra e Vida. Amados, antes de começarmos propriamente a aula, eu queria aproveitar para pedir a você que, se você ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, se inscreva aí, né? Aí na parte de baixo tem a palavra inscreva-se, né? Você clica em cima e seja membro do nosso canal, tá? Aproveite também, aperte o sininho da notificação e dê aquele joinha, né? Aquele like no vídeo, que é muito importante para a gente, tá? Isso mostra a sua participação e para nós é muito importante isso, tá? O nosso canal, um canal novo, a gente está aproveitando esse tempo para também fazer divulgação, né, das nossas lives, e esperamos que você seja aí um participante ativo, né, do nosso canal. Quero também aproveitar o momento para lembrar a você que logo mais às 11 horas da manhã nós estaremos através do aplicativo Zoom fazendo uma conferência sobre essa lição, ok? Então você que ainda não tem o aplicativo, entra lá na sua Play Store, baixe o aplicativo Zoom Cloud Meetings, né? Colocar lá Zoom na pesquisa, vai aparecer o aplicativo, você instala no seu smartphone, não precisa fazer nenhum cadastro, nenhuma inscrição, basta você ter o aplicativo no seu celular e nós, ao colocarmos o link lá no grupo da igreja, convidando você a participar, é só clicar nesse link e automaticamente você já estará na sala de conferência, participando do nosso debate, ok? Então nós vamos começar a lição, né, de número 11, já falei o título, né, Depressão por conta da decepção consigo mesmo, está baseado no texto, né, do Evangelho de Lucas, o capítulo de número 22, o versículo 61 e 62. Eu vou ler, né, os irmãos vão poder também acompanhar nas suas Bíblias. Depois, quando, né, entrarmos no debate, nós poderemos fazer maiores considerações, ok? Então diz assim o texto: Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes do cantar do galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então, amados, o autor, né, ele vai tratar essa lição, né, esse tema da seguinte forma. Na sua introdução, ele vai falar que a vida de todos nós, né, eu, você, todos nós, né, é composta de altos e baixos emocionais. Muito bem, quando você está em alta, a vida está tudo bem, está tudo nos conformes, a vida, né, fica mais fácil, né, a superação, as situações de embate, de conflito, né, de dores, elas são superadas mais facilmente porque você está em alta. Mas quando você está em baixo, o que acontece é justamente o contrário, né? Você acaba amplificando a dor, amplificando o sofrimento, e tudo acaba ficando mais difícil. Então, esses altos e baixos, eles são pertinentes, né, à vida de todos nós, e o autor vai dizer que na vida do apóstolo Pedro não foi diferente. Ele teve, né, altos e baixos, e um desses momentos de baixa
foi justamente por conta desse episódio citado, relatado no versículo que nós acabamos de ler, em que o apóstolo Pedro, depois de dizer para Jesus que estava com ele, não abria, que estava com ele, iria até as últimas consequências, Jesus, eu estou fechado contigo, E aí, quando Jesus é preso, é levado a julgamento, Pedro estava acompanhando de longe o mestre, e aí, ao ser identificado como um seguidor de Jesus, ele então nega por medo, nega por pura covardia. É verdade que ele se viu diante de uma situação bastante complicada, e naquele momento ele então nega a Jesus. O autor vai dizer que essa negação gerou na vida do apóstolo esse momento de baixa, justamente por conta do sentimento de culpa e de inutilidade. É muito importante considerarmos isso que o autor diz, até porque, pensando na depressão, e aí a depressão por conta de uma decepção consigo mesmo, podemos observar que o que acontece com o apóstolo Pedro foi justamente uma decepção consigo mesmo. Ele acreditava que iria seguir o mestre, não importasse as consequências, estava fechado com Jesus, mas quando ele foi confrontado, quando ele se viu diante de uma ameaça, ele refugou. E depois dessa negação, ele se sente muito culpado. E o texto fala que após ter percebido o olhar de Jesus, o fez lembrar das palavras do mestre, muito possivelmente o fez lembrar também daquilo que ele mesmo havia considerado, das suas convicções anteriores, e se sentiu então naquele momento um fracassado, um inútil, um culpado por ter refugado, por ter se acovardado. Mas a pergunta que fica é: assim como o apóstolo Pedro, muitas vezes nos sentimos culpados por conta de decisões erradas, por conta de gestos, atos, ou mesmo pensamentos que nós cometemos diante de Deus. Se estivermos vivendo um momento de baixa, será que não é possível considerarmos essa possibilidade de que as minhas escolhas me fizeram sentir culpa, e por conta disso a culpa gerando assim uma depressão? E a depressão, como o autor diz, ela pode ser leve, pode ser moderada, pode ser grave. Tudo começa de uma forma bem sutil, de uma forma bem leve. Nós já comentamos isso aqui em uma outra oportunidade, na lição anterior. Nós falamos de que a depressão é gerada por ansiedade, e uma ansiedade que não é tratada leva a uma depressão severa. Aqui o autor está dizendo que essa depressão, ela, no caso de Pedro, pode ter sido gerada pela culpa que ele sentiu de ter abandonado o mestre. O autor vai falar no seu primeiro tópico que Pedro seguia Jesus de longe.
né? E essa ideia, né, de seguir de longe naquela situação demonstrava justamente, né, o seu receio, o seu medo, a sua ansiedade, porque a ansiedade nada mais é do que, né, a culpa, melhor dizendo, o medo, né, de algo que ainda não aconteceu ou está por acontecer. E Pedro se sentia ameaçado naquela situação. Poderia ter o mesmo fim do mestre. É interessante, irmãos, que o autor ele vai falar assim, né? O choro amargo se deu por conta de um momento de baixa, de medo, de constrangimento, de fraqueza e de uma série de reações humanas bem pertinentes quando a gente pensa que está forte, mas na verdade constata que está fraco. Não é assim quando nós nos decepcionamos e nos decepcionamos conosco, com as nossas atitudes, com as nossas reações? Quantas vezes você se sentiu dessa maneira? Quantas vezes você se viu nessa situação? O apóstolo Pedro havia criado, né, como o próprio autor diz, a ideia de que seria um discípulo acima da média, alguém que, né, estaria com Jesus, custe o que custasse, né, estaria até o fim, aquele amigo fiel que não ia abandoná-lo, que ia estar junto com ele, independente da circunstância. E não foi isso que aconteceu. Isso nos faz, né, pensar que esse choro amargo, né, de Pedro pode ter sido sim esse momento de baixa na vida dele, que se parece muito com esse momento de baixa que acontece na nossa vida, quando nos sentimos culpados, quando nos sentimos inúteis, quando nós não nos sentimos relevantes. No segundo ponto, o autor vai falar sobre essa inutilidade e a culpa de Pedro, né? Esse sentimento de inutilidade, ele é demonstrado depois de todos os acontecimentos em que, né, o apóstolo, né, Pedro, depois, né, de ter visto a crucificação, né, o mestre já havia morrido, né, ele já havia perdido, né, todas as esperanças. Ele diz, né, eu vou pescar, ou seja, vou voltar para aquela vida, né, de antigamente. Jesus havia chamado, né, Pedro, né, de uma situação: olha, agora você não vai ser mais pescador de peixe, você vai se tornar um pescador de homens. E quando o mestre é crucificado, né, morto, sepultado, né, quando as esperanças não existiam mais na vida do apóstolo, ele diz o quê? Vou pescar. Isso denota, né, esse sentimento de culpa, de inutilidade, como alguém que está querendo dizer o seguinte: olha, né, foi um erro, né, eu ter acreditado, né, que podia, né, ser diferente, que as coisas seriam diferentes comigo, né, eu vou voltar mesmo para aquela vida que eu sempre tive, né, eu vou voltar a ser pescador, eu vou tocar o barco da minha vida. E é assim que acontece, né, com a vida da gente. Quando nos sentimos culpados, muitas vezes não somos capazes, né, de retroceder, não somos capazes de voltar atrás, não somos capazes de reconsiderar. Muito bem,
O autor, né, ele vai falar no tópico 3, né, que a depressão leve ou moderada, que no caso aqui, né, ele alinha, né, ele identifica essa depressão do apóstolo Pedro como uma depressão leve ou moderada. Ele diz que essa depressão também é perigosa. Por que ela é perigosa? Ela pode trazer riscos, sim, à saúde emocional das pessoas. Como nós já falamos anteriormente, tudo aquilo que diz respeito à vida emocional, né, as patologias sempre começam, né, de uma forma branda, né, uma forma leve, e vai se agravando se não tratado. A depressão, a ansiedade, né, vai se instalando, tomando conta da vida do indivíduo. Quando ele percebe, né, ele já está naquele estado completamente depressivo. Algumas pessoas podem considerar, né, essa depressão leve ou moderada como uma coisa tola, como uma bobagem, né, como uma frescura, como muita gente fala por aí, né? Já presenciei pessoas falando isso, né? Esse negócio de depressão, isso aí é frescura, isso aí é bobagem, entendeu? Isso é coisa de gente rica. Como eu disse, não tem, né? Depressão não tem classe social. Depressão não escolhe, né, homem ou mulher. Depressão é depressão. Pode acontecer com qualquer pessoa. Pode acontecer com gente que não tem temor de Deus, e pode acontecer com gente que tem o temor de Deus. Aconteceu com o apóstolo Pedro, né? E o autor vai dizer que essa depressão, né, moderada, ela também precisa ser tratada. E de que forma, né, ela é tratada? De que forma, né, Deus nos permite tratar essa depressão oriunda do sentimento de culpa, do sentimento de inutilidade? O autor vai falar, né, no tópico 4, que Jesus, após ressurreto, vai encontrar os discípulos na praia, e Jesus estava atento, né, aos sentimentos, ao coração dos discípulos e principalmente do coração de Pedro. Tanto é que vai Jesus ter uma conversa com Pedro, né, e essa conversa é muito interessante. Jesus, né, come com os discípulos, faz uma refeição, depois chama Pedro à parte, né, e conversa com ele de uma forma muito branda, de uma forma muito serena, né, falando sobre amor. Jesus não estava ali para acusar, não estava ali para aumentar a culpa de Pedro, não estava para oprimir, né, o pobre Pedro por conta da sua negação. Pelo contrário, Jesus se coloca de uma maneira muito afetuosa e faz uma pergunta, né, que é muito importante. Eu considero ali o ponto crucial, né, dessa virada da vida do apóstolo, né, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Essa pergunta, ela é feita, né, 3 vezes. E alguns vão dizer, né, dessa relação, que da mesma maneira que ele negou 3 vezes, né, Jesus agora estava dando oportunidade a Pedro, né, de confirmar esse amor
3 vezes. Não quero aqui entrar no mérito, né, daquilo que podemos considerar da forma ou da maneira, né, e dessa relação, né, do número 3, né, da negação, 3 vezes negar e 3 vezes afirmar que ama. Mas o que eu quero considerar aqui, é o que o autor também se preocupa em dizer no tópico 4, é que Deus se identifica tanto, né, com as nossas fraquezas, com as nossas falhas, com a nossa humanidade, que Ele nos trata, né, de uma maneira singular, não trazendo mais culpa, né, para o nosso coração, porque Deus ele quer tratar conosco, Ele quer tratar as nossas culpas e não trazer mais culpa. Foi assim que Ele fez com Pedro e é assim que Ele faz com cada um de nós. As nossas culpas Ele cravou na cruz, né, para que nós tivéssemos uma nova vida, né, uma vida de graça, de perdão, uma vida de salvação. O autor vai dizer: podemos nos entristecer, né, com as nossas falhas, mas não podemos adoecer por causa delas. Nós podemos ficar tristes com os nossos erros, com os nossos fracassos. Nós podemos até nos sentir culpados, mas nós não podemos adoecer por causa dessa culpa. Não podemos ficar deprimidos por conta do sentimento de culpa. E ele vai dizer assim, né? Pedro não estava prostrado numa cama, deprimido, fechado dentro de um quarto, né, como muitos ficam. Pedro ainda tinha energia, né, para trabalhar. Pedro foi pescar. Pedro foi fazer aquilo que estava sempre acostumado a fazer. Mas ainda assim havia no coração dele, né, um sentimento que Jesus desejava apagar, né, de uma vez por todas. Ele estava desanimado, ele estava entristecido, ele havia abandonado, né, a sua missão. Ele havia desistido da sua missão, né, de ser um pescador de homens. Mas Jesus, com muito carinho, com muito amor, né, trata Pedro de uma maneira muito própria e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Né? E Pedro responde: sim, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz o quê? Apacenta os meus cordeirinhos. Ao mesmo tempo que Jesus faz a pergunta, Jesus dá o sentido, né, para a vida de Pedro. Olha, não esqueça da missão que você foi chamado. Não se importe, né, com as suas limitações. Não deixe mais que o peso da culpa atrapalhe o cumprimento da sua missão. Bem, irmãos, em suma, a lição trata dessas questões. E eu queria, né, utilizar as perguntas que o autor aqui coloca, né, deixando essa interrogação para a nossa discussão aí, né, na nossa conferência mais tarde. Ele diz assim: você seria capaz de compartilhar com o grupo alguma vivência nesse sentido? Ou seja, em algum momento em que você tenha se sentido culpado, você se entristeceu de tal forma, você ficou tão doente, você viveu esse momento de baixa na sua vida, que você desanimou, se afastou do caminho, se afastou do propósito, se afastou,
da sua missão. Teve algum momento que isso aconteceu com você? Porque aconteceu com Pedro. Será que aconteceu com você? Então, eu gostaria que você pudesse compartilhar isso, respondendo essa pergunta, né? Sabe, aí no momento da nossa conferência, ok? Outra pergunta, né, que ele vai fazer aqui, lá no Para Pensar e Agir, é: o que verdadeiramente ofende, né, o coração de Deus? O pecado ou o pecador? O que você acha que ofende o coração de Deus? O pecado ou o pecador? Porque quem sente a culpa é o pecador, né? Mas o pecado, que é o comportamento do pecador, é aquilo que Deus odeia. Então, fica essa pergunta para a nossa reflexão diante dessa questão aqui. Que Deus nos abençoe.